sejam muito bem-vindos ao nosso Contabilizando o Comércio Exterior. Aqui nós vamos te explicar a importância da variação cambial na contabilidade. Eu sou George Oliveira e o tema de hoje é: aprenda de uma vez por todas a contabilizar a variação cambial no processo de importação. Antes de mais nada, antes de falar de débito e crédito, de resultado, de balanço, é muito importante você, contador, entender algumas coisas a respeito da variação cambial. Por quê? Pode ser que o seu gestor, caso você seja um empregado, ou o seu cliente, caso você seja um empresário contábil ou um prestador de serviço, esse gestor te pergunte algumas coisas sobre o assunto, como, por exemplo, em que momento aconteceu essa variação cambial? Ou quando essa variação cambial foi reconhecida? Ou até mesmo te pedir uma apresentação sobre esse assunto. Isso pode ser simplesmente por curiosidade, mas também pode ser um teste, querendo saber se você realmente domina o assunto de variação cambial. Então, por isso, você, contador, não pode ser um mero executor. Nós temos que estar sempre um passo à frente para rebater esse tipo de objeção. Então é aí que, em outras palavras, aparece a oportunidade de você transformar esses dados em informações valiosíssimas. Então, o que é variação cambial? A variação cambial nada mais é do que a oscilação de uma moeda estrangeira ao longo do tempo convertida em moeda nacional. Essa oscilação pode ser positiva, quando aí nesse caso nós temos um ganho, e a esse ganho nós damos o nome de variação cambial ativa. Mas também essa oscilação ela pode representar um valor negativo, quando aí nós temos uma perda, e a essa perda nós chamamos de variação cambial passiva. Então, exemplificando, vamos supor que eu tenho R$ 500 hoje, aliás, 500 euros hoje, que esses 500 euros valem R$ 2.000. Esses mesmos 500 euros que eu tenho hoje, eles não vão mais valer R$ 2.000 lá no final do mês. E é justamente a essa diferença que nós vamos chamar de variação cambial. Esses R$ 2.000 lá no final do mês vão valer mais ou vão valer menos. Qual a diferença entre taxa de câmbio e variação cambial? A taxa de câmbio, não confunda, a taxa de câmbio é quanto aquela moeda estrangeira está valendo naquele determinado momento. Já a variação cambial, ela é justamente a viagem dessa moeda estrangeira num intervalo de tempo, uma oscilação da moeda estrangeira no tempo. Então veja que a primeira, a taxa de câmbio, é estática e a variação cambial é dinâmica, ela é variável. Já vimos algumas pessoas falando: a variação cambial do dólar de hoje foi 4,50. Não. A taxa de câmbio do dólar de hoje foi cotada em 4,50. Então, os dois termos vão ser importantíssimos na contabilidade, porque nós vamos ter o momento de encontrar as taxas de câmbio dos períodos para poder, a partir daí, mensurar a variação cambial e termos o resultado sendo ele positivo ou negativo. Na importação, em que casos eu vou contabilizar a variação cambial? Bom, na importação, no processo de importação, nós temos várias etapas em que ocorre variação cambial, vários casos. Primeiro, pagamento de uma invoice, onde eu tenho que contactar uma instituição financeira, comprar moeda estrangeira para poder pagar um fornecedor estrangeiro. Daí, essa diferença entre o momento da provisão da invoice e o pagamento, eu vou ter sim uma variação cambial. Segundo, fretes internacionais, que também são, logicamente, moeda estrangeira. Então, eu vou ter lá, receber o meu conhecimento de transporte
em meu nome e em algum momento eu também vou ter que pagar esse frete. Daí essa diferença entre momento de emissão e momento de pagamento, eu também vou ter uma variação cambial. Terceiro, a atualização do meu saldo contábil de fornecedor estrangeiro no momento do fechamento contábil. Pode ser mensal, trimestral, anual. Por quê? No fechamento, eu tenho que atualizar o saldo do meu fornecedor estrangeiro. Veja que, diferente de um fornecedor nacional, o que eu devo ao meu fornecedor estrangeiro não é o mesmo valor que eu devo a ele amanhã, ou depois de amanhã, ou até mesmo no final do mês. Então, se você, contador, identifica cada uma dessas etapas, aplica corretamente a variação cambial em cada uma delas e consegue colocar isso em formato de demonstração, você com certeza está se diferenciando na sua área. Qual a importância de contabilizar a variação cambial? Bom, a primeira coisa é que você contabilizando corretamente a variação cambial, você consegue atender ao que estabelece o CPC 02, que é o pronunciamento técnico que trata sobre as operações estrangeiras e conversão das demonstrações contábeis. O segundo ponto é que, tendo a variação cambial corretamente contabilizada, a empresa consegue mensurar fielmente quanto teve de ganhos e quanto teve de perdas com as operações que envolvem câmbio. Consequentemente, na esfera fiscal, você vai apurando e pagando corretamente os impostos devido ao levantamento certo, correto, assertivo da base de cálculo. Onde as pessoas mais erram na contabilização da variação cambial na importação? Bom, geralmente o índice de maior erro é no momento do reconhecimento da variação cambial. E na importação, esse momento é justamente a nacionalização da mercadoria. Isso acontece muitas vezes por falta de controle no processo. Então é muito importante que você, contador, também faça um acompanhamento do processo para que no fechamento a contabilidade não seja prejudicada com as famosas marteladas. Quais contas contábeis eu devo usar para contabilizar a variação cambial? Bom, nós temos aí basicamente 3 contas em que nós usamos a variação cambial. Primeira, importações em andamento. Essa conta é uma conta do grupo de estoques, onde nós depositamos a variação cambial nela. Ela é uma conta transitória e nós contabilizamos a variação cambial nela até o momento do reconhecimento da variação cambial. Que aí, a partir daí, ela é destinada para as outras 2 contas. As outras 2 são as contas de resultado, cujos termos já mencionamos no começo. Variação cambial ativa, quando nós temos um ganho, uma receita. E a variação cambial passiva, que é quando nós temos uma perda, quando nós temos uma despesa. Como organizar o processo com variação cambial para a contabilidade? Bom, normalmente as empresas com maior fluxo de importação e exportação, elas dispõem de um software, logicamente, para trabalhar, porque é o mais indicado, já que existe sim um grande volume de operações. Já outras empresas que não importam ou exportam constantemente, ou que não têm uma disponibilidade econômica para arcar com o software, elas podem sim controlar tranquilamente através de uma planilha que nós vamos ver a seguir. Nessa planilha nós vamos incluir os eventos,
Que eventos? Fornecedores internacionais, fretes internacionais, adiantamento a fornecedores. Então, nós vamos incluir os eventos, a origem de cada um, ou seja, a estaca zero de cada um, e também as suas liquidações, que vão ocorrendo no decorrer do tempo, até que a variação cambial vai sendo reconhecida definitivamente na sua respectiva conta de resultado. Taxa fixa e taxa flutuante. Dois conceitos importantíssimos que você, contador, não pode deixar de lado, porque eles estão constantemente inseridos nos lançamentos que envolvem a variação cambial. Não vamos aqui esmiuçar muito esses dois conceitos, porque o nosso foco aqui é contabilidade. Então, em poucas palavras, a taxa fixa é aquela taxa estabelecida pelo Banco Central, ou seja, pelo governo federal, e nós conhecemos usualmente como a PTAX. Já o câmbio flutuante, ele é aquela taxa negociada livremente pelas instituições financeiras e elas variam de acordo com a oferta e demanda do mercado. No nosso caso, trazendo para a nossa realidade, vamos dizer o seguinte: toda vez que a gente falar em provisão ou formos atualizar um documento, uma invoice ou um frete internacional, nós vamos usar a PTAX. E toda vez que nós falarmos em pagamento, ou seja, desembolso para pagar esse frete internacional ou essa invoice, nós vamos usar a taxa flutuante. Bom, pessoal, então a gente agora vai exemplificar como é que a gente encontra a taxa PTAX e também a taxa flutuante, assim como a gente também vai ver como é a forma de aplicação dessas taxas na contabilidade. Então vamos começar aqui pela PTAX. Nós vamos abrir o site do Banco Central dessa forma: bcb.gov.br/estabilidade financeira/histórico cotações. O site vai me trazer essa página aqui, cotações e boletins. Eu vou escolher esse segundo item, cotações de fechamento de todas as moedas em uma data. Como nós estamos falando de importação, vamos exemplificar aqui uma invoice de $1.000, por exemplo, emitida no dia 29/9/2023. Então, vou digitar aqui a data, certo? 29/9/2023. Aqui já está dólar dos Estados Unidos. Vou deixar essa moeda e vou colocar pesquisar. O site vai me trazer uma tabela, onde tem aqui várias moedas estrangeiras, atualizadas nessa data que eu pedi. E aqui vai ter duas colunas para as cotações em real. A coluna compra e a coluna venda. Como nós estamos falando em importação, nós vamos nos ater à coluna vendas. Ok? Então eu vou aqui dar um Ctrl F, vou colocar USD, que é o dólar dos Estados Unidos, a sigla, e nós achamos aqui a moeda de 5,0076, certo? Então a nossa invoice de R$1.000 que nós vamos provisionar na contabilidade vai ser no valor de R$ 5.007,60, ok? Então nós vamos lá debitar importações em andamento, caso a nossa mercadoria ainda não esteja desembaraçada, e creditar fornecedores estrangeiros nesse valor. Então, essa é a PTAX. E agora nós vamos agora para a taxa flutuante. Eu fiz aqui um recorte de um contrato de câmbio.
Esse contrato de câmbio foi emitido no dia 6/9/2023. A moeda utilizada nesse contrato de câmbio foi o euro, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui no contrato de câmbio 3.000 euros nessa primeira seta, nessa setinha de cima, ok? Eu tenho aqui a taxa cambial de 5,35. Essa taxa cambial que consta no contrato de câmbio é justamente a taxa flutuante, porque ela foi determinada pela própria instituição financeira para dizer quanto eu devo pagar em reais. Ou seja, eu estou comprando nesse momento 3.000 euros da instituição financeira a 5,35, taxa essa que é chamada de flutuante, ok? Então, eu paguei de fato 16 mil embaixo, valor reais, 16.050 reais. Sem mistério nenhum, porque a taxa flutuante ela já vem discriminada pela própria instituição financeira, então estou comprando de fato nesse valor. Ok? Então, como aqui fala de pagamento, isso aqui realmente vai ter um comprovante de pagamento depois que eu pago. Eu estou aqui debitando fornecedor estrangeiro e creditando de fato o banco nesse valor. Ok? Então, nós temos aqui o exemplo da taxa flutuante, assim como nós exemplificamos antes a taxa Petax. Ok, pessoal? Pessoal, vamos ao nosso exemplo prático. Nós temos uma invoice importação na data de 15/6/2023 a um valor de 1.200 euros. Nós dividimos aqui a planilha em dois momentos, a de adiantamento a fornecedor e ao de fornecedores estrangeiros. Então, vamos lá. No dia 1º, o meu fornecedor, antes de liberar a mercadoria, me pediu que eu pagasse um sinal de 1/3 do valor da invoice, ou seja, 400 euros. Então, eu fui lá na instituição financeira no dia 1º, ela me gerou lá um contrato de câmbio de 400 euros a uma taxa de câmbio de 5,42. Esse valor convertido para reais me deu o valor de 2.168. Então eu paguei no dia 1º/6 R$ 2.168 ao meu fornecedor estrangeiro adiantado e registrei na minha contabilidade, debitando adiantamento a fornecedores estrangeiros e creditando caixa ou bancos no valor de 2.168. No dia 15, o fornecedor emitiu dessa vez a invoice importação. Então eu registro aqui a invoice importação no valor de 1.200 euros a uma taxa Petax de 5,4256. Georgia, onde eu consigo encontrar essa taxa, pesquisar essa taxa de câmbio? Lá no site do Banco Central, em cotações e boletins, nós colocamos lá, inserimos a data que nós queremos e o valor da moeda estrangeira. Aliás, colocamos a moeda estrangeira. Quando clicamos em pesquisar, o sistema nos retorna o valor da taxa de câmbio. Nós vamos colocar esse link na descrição do vídeo para melhorar a exemplificação e também vocês colocarem em prática aí no seu dia a dia. Então, provisionamos aqui a invoice importação a uma taxa de câmbio de 5,4256, que nos deu aqui o valor de 6.510,72 de saldo de fornecedor. Registramos na nossa contabilidade
aqui no dia 15/6, debitando importações em andamento e creditando fornecedores estrangeiros. Essa conta importações em andamento, ela é uma conta transitória que fica no grupo de estoques e ela comporta todos os pagamentos referentes à importação, tanto pagamento a fornecedores, quanto taxas de desembaraço, custos e impostos sobre importação. Quando acontece o desembaraço aduaneiro, aí sim essa conta ela é zerada e transferida para uma conta de custo ou de estoque, e depende da estrutura ou do tipo de importação que está sendo realizada. Beleza? Então eu provisionei o meu fornecedor no dia 15 e no dia 15, já de cara, eu baixo aquele adiantamento que eu fiz lá no dia 1º. Então a gente volta aqui para cima, baixando aqui o adiantamento que foi realizado, registrando aqui no dia 15 a uma taxa de 5,4256. Veja que eu paguei no dia 1º 2.168 e agora estou baixando 2.170. Logo, eu tive um ganho, pequeno ganho aqui de 2,24. Eu tive então uma variação cambial ativa. Nós vamos aqui registrar na nossa contabilidade, no dia 15/6, o pagamento, aliás, a baixa do adiantamento que foi realizado, debitando fornecedores estrangeiros e creditando adiantamento a fornecedores estrangeiros. E nós registramos também aqui na contabilidade a variação cambial ativa, debitando adiantamento a fornecedores estrangeiros e creditando a variação cambial ativa. Beleza? No dia 21, eu paguei a segunda parcela da minha invoice ao fornecedor. Fui lá no banco novamente, o banco me emitiu um contrato de câmbio a uma taxa de 5,235, que me resultou o valor de 2.094. Então, no dia 21/6, eu paguei ao meu fornecedor R$ 2.094. Veja que a taxa de câmbio que eu tinha no dia 15 era 5,4256 e agora eu estou com uma taxa de câmbio menor, 5,235. Então, quando eu paguei esse valor no contrato de câmbio, no dia 15, no dia 21, aliás, eu tive um ganho com variação cambial ativa de 152,48, porque o meu câmbio diminuiu, consequentemente, o meu saldo de fornecedor também diminuiu. Então, no dia 21, eu vou registrar aqui o meu segundo pagamento via contrato de câmbio, debitando fornecedores estrangeiros e creditando caixa ou bancos no valor de 2.094, e registro também, no dia 21, a minha variação cambial ativa, debitando fornecedores estrangeiros e creditando variação cambial ativa no valor de 152,48. Beleza? No dia 30, eu precisei encerrar o meu balancete mensal. Antes de encerrar o balancete mensal, eu precisei atualizar o meu saldo de fornecedor estrangeiro, porque o valor que eu devia a ele no dia 21 não é mesmo o valor no dia 30. O valor muda porque existe o câmbio e existe a variação cambial entre esse período. Logo, encontrei lá no site do Banco Central a taxa cambial de 5,2626. Veja que a taxa aumentou um pouco. Se a taxa cambial aumentou, eu tive uma variação
passiva. Eu devia 2.094 ao meu fornecedor e agora estou devendo 2.105. Eu tive uma pequena perda e eu faço esse registro na contabilidade lá no dia 30, debitando variação cambial passiva e creditando fornecedores estrangeiros. Seguindo aqui, terminou o mês de junho. No mês de julho, finalmente, no dia 20, eu pago a terceira parcela da invoice importação ao meu fornecedor. Então, lá no contrato de câmbio, o banco me estipulou uma taxa de câmbio de 5,3328. Esse valor convertido em reais é 2.133,12. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha um saldo a pagar de 2.105,04 e paguei no dia 20/7, 2.133,12. Logo, eu tive uma pequena perda nesse dia. Então, nós registramos aqui o pagamento da contrato de câmbio e também a variação cambial passiva, debitando variação cambial passiva e creditando fornecedores no valor de 28,08. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui o nosso exemplo. Espero que nós tenhamos ajudado de alguma forma e pedimos a vocês que nos enviem dúvidas, sugestões de novos assuntos para que a gente possa apresentar para vocês e buscar sempre esclarecer o que é pertinente aos nossos assuntos. Tá bom, pessoal?